O vídeo de hoje traz esclarecimentos a muitas indagações a respeito do assunto Ratanabá, ou Cidade Perdida, em nosso canal. E alguns estão dizendo que esta descoberta é exclusiva do grupo Dáquila Pesquisa. Estes supostos descobridores da cidade dizem que este achado vai revolucionar não apenas a história da humanidade, mas também toda a ciência, todas as religiões, e vão comprovar que existiu aqui no Brasil, na Amazônia, o berço da nossa civilização, e que ela teria começado há 450 milhões de anos. Sabemos que muitos vídeos já foram gravados emitindo opiniões acerca dessa cidade, e vamos apresentar algumas fontes confiáveis sobre este assunto. Mas antes, dê o seu like e inscreva-se em nosso canal. Aperte o sino para receber notificações dos próximos vídeos a respeito deste assunto ou outros temas que abordaremos em breve. A princípio, é bom salientar que esse achado pode ser verdadeiro, mas não é como está retratado, como o que muitos estão falando, principalmente aqui no YouTube. A suspeita desse anúncio são as pessoas que estão por trás dele. O presidente dessa agência, Dáquila Pesquisas, é um famoso ufólogo chamado Urandir Fernandes de Oliveira, criador, que uns falam que foi uma verdadeira farsa de ufologia brasileira, ET Bilu, e que foi até motivo de piada. Muita gente viu aquilo com certo grau de sarcasmo, e esta história foi divulgada em várias mídias, principalmente na TV aberta. E tem muitas pessoas que seguem as ideias do Urandir, que acreditam nisso, e ele vai mais além. Ele afirma que esta cidade subterrânea Ratanabá, que está na Amazônia, comprovaria toda a sua teoria. O Urandir conseguiu arregimentar um bom contingente de pessoas que seguem as suas ideias. Entre elas, a teoria ou a crença de que o mundo começou na Amazônia. Será que isto estaria certo? Para muitos historiadores e arqueólogos pesquisadores, os que acreditam em evolucionismo e criacionismo, são coisas independentes, inclusive do ponto de vista bíblico. Ele está totalmente equivocado. Porém, Urandir disse que não, e que é para esquecer essas histórias, e que os livros estão errados, e que estes têm que ser todos reescritos, porque a humanidade começou realmente na Amazônia. Ele pegou um avião e, a partir de um método chamado de detecção e alcance de luz, que na verdade vem do inglês Light Detection and Reading, que baseia-se na captação de distâncias entre o sensor e a superfície a ser mapeada, através de um pulso de laser que se propaga, com a vantagem de adentrar a floresta sem precisar desmatar. E esse tipo de método de investigação já foi usado em outras ocasiões na Amazônia, inclusive poucos dias antes das declarações de Urandir e sua companhia Dáquila Pesquisas sobre o achado dessa cidade. Nós temos a informação que um estudo foi feito e documentado, inclusive, por arqueólogos europeus, que encontrou a comprovação de uma cidade pertencente ao povo Quixarabi, que habitou na Bolívia entre os anos 500 depois de Cristo até 1400 depois de Cristo. E quem esteve a cargo dessas pesquisas foi o arqueólogo alemão Heiko Brummersk. Ele detectou essa cidade com o mesmo método de Urandir. E Urandir, não sei se por coincidência ou aproveitando o sensacionalismo do momento, falou: olha, eu também descobri. E a cidade que descobri é muito maior. Ela está na Amazônia, não do lado boliviano, mas do lado brasileiro. Ali na floresta, ele mostra alguns registros de que poderiam ser ruas e tudo mais. E os arqueólogos?
O que acham dessa história? E eles perguntam: será que há comprovação em tudo o que ele diz? E nosso canal foi atrás de algumas respostas de alguns renomados arqueólogos brasileiros. Entre eles, o Dr. Rodrigo Silva, que respondeu: em primeiro lugar, a existência de cidades da Amazônia não foi coisa que o senhor Urandir descobriu. Ele não é o pioneiro. E se você for pesquisar na USP, você vai ver que o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP já tem muitas pesquisas indexadas, publicadas em jornais de periódicos de pesquisa, mostrando a existência de cidades muito bem organizadas na atual floresta amazônica, tanto do lado brasileiro quanto do lado boliviano, e também no Peru, na floresta amazônica. Há existência restos de cidades de civilizações de pelo menos 6.000 anos. E você pergunta: o que Urandir está afirmando? Que descobriu restos de uma civilização? De acordo com arqueólogos famosos como o Dr. Rodrigo Silva, não tem na academia nada de novo nisso. Na USP, Universidade de São Paulo, existem professores que são especializados em arqueologia da Amazônia, que trabalham muito com os sambaquis, com cultura indígena, como o professor Eduardo Góes Neves, que é um grande pesquisador. E você acha com facilidade este nome no Google. Pode pesquisar. Você vai ver uma série de artigos científicos publicados. Tem inclusive vídeos no YouTube sobre a arqueologia da Amazônia. E você vai ver com o professor Eduardo, em anos anteriores, falando de pesquisa sobre este assunto que já está conduzido não apenas na USP, mas também em outras universidades brasileiras de arqueologia ligados ao IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criado em 1937, vinculada ao Ministério do Turismo, responsável pela preservação e divulgação do patrimônio material e imaterial do país, investigando e descobrindo que a Amazônia era muito povoada. Os arqueólogos que são especializados em arqueologia da Amazônia já chegaram à conclusão de que aquela antiga ideia de que a floresta amazônica era tremendamente despovoada, que só tinha um pouquinho de índio aqui, um pouquinho de índio ali, morando em ocas, isto já está descartado na academia há quase 20 anos. Vários indícios arqueológicos já foram encontrados, inclusive usando esse tipo de mapeamento a laser, comprovando que havia sim civilizações e muito bem estruturadas na Amazônia brasileira. Os incas, os maias e os astecas, sendo que os astecas e os maias estão mais na América Central e os incas estariam na América do Sul. E a cidade de Machu Picchu, que foi encontrada no Peru, é uma cidade muito bem preservada, com pirâmides, com muitas outras coisas. E na Amazônia também tem outras cidades tão ou mais sofisticadas que Machu Picchu, só que estão debaixo da floresta. Isto quase todos os arqueólogos já estão unânimes em declarar, e não é novidade nenhuma a esse respeito. Inclusive, já se sabe que essas cidades, elas eram interligadas entre si, mesmo que estivesse a uma distância de 10 quilômetros uma da outra, interligadas inclusive por estradas. Acreditava-se anteriormente que os índios, principalmente os índios brasileiros, eles não faziam estradas, porém, havia civilizações anteriores à chegada dos portugueses aqui ou do lado da América Espanhola, que faziam estradas sim. E existem cartas do século XIX de pioneiros batedores, desbravadores ou bandeirantes que localizaram ruínas dessas cidades antigas. Inclusive, existe um caso de um jornalista europeu, Karl Brugger,
correspondente da rede de televisão alemã ARD, que foi em busca de uma dessas cidades. Ele era meio místico e acabou sendo morto no Rio de Janeiro, e até hoje ninguém conseguiu desvendar corretamente este assassinato. Mas há suspeitas de que quem matou foi justamente o guia que o acompanhava pela floresta. Não há nada de novidade nas declarações do senhor Urandir e do pessoal do Instituto D'Áquila. Se você procurar no site do Mãe da USP, ou seja, soletrando MAE, sem o acento, você vai encontrar vários artigos, teses de mestrado, teses de doutorado de alunos, orientados do professor Eduardo Góes, mostrando a existência de civilizações. Na Amazônia, muita coisa ainda está por descobrir. Isso é verdade, pela falta de recursos financeiros e recursos públicos para a escavação. Não é barato mandar equipe de arqueólogos para aquele local. A floresta amazônica tem toda uma questão de reservas indígenas e proteção ambiental e licitação para fazer escavações. E tem a polêmica com o agronegócio. Não é chegar simplesmente na Amazônia e fazer um monte de buracos. Envolve recursos, autorizações, por isso que muitas dessas pesquisas ainda estão na sua fase preliminar. E sobre essas ideias e boatos de que a Cidade Perdida vai ser a maior descoberta da história da humanidade e que o Brasil vai ser o país mais rico do mundo, com um grande tesouro do elo perdido e que a Amazônia foi capital do mundo e toda a história da humanidade começou no Brasil, não condiz com a verdade, de acordo com arqueólogos de nossas universidades brasileiras. Mas eles sabem que a região é riquíssima em minérios e não é de hoje. Agradecemos você por assistir nosso vídeo até aqui e pedimos o seu like e convidamos você a se inscrever em nosso canal, apertando o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E até a próxima oportunidade.